Olá pessoal do Dominantes Online, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática e o nosso tema será números primos e divisibilidade. Bem, o número primo é aquele número que ele só pode ser dividido por 1 e por ele próprio. Então, existem vários números primos. E o que a gente mais conhece são os primeirozinhos, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? E por aí vai. E aqui eu trouxe para vocês os números primos de 1 a 100. Então, esses são os números de 1 a 100 e todos eles só podem ser divididos por ele mesmo e por 1. Então, por exemplo, 67. Isa, 67 não tem nenhum número menor que é divisível por ele? Não, ele não é divisível por nenhum número menor, ele é um número primo, beleza? Então, ele só vai ser divisível por ele e por 1. E seguindo, nós temos a divisibilidade de um número. Quando a gente fala sobre divisibilidade, a gente quer falar o quê? Quais são os números que podem ser divisíveis por um outro número, né? Então, e toda vez que esse número ele é divisível, o resto da divisão tem valor zero. Não existe resto, né? No caso. Então, por exemplo, 8 dividido por 2, o resultado é 4. Tem resto? Não tem resto. Então, 8 é um número divisível por 2. Beleza, pessoal? Então, só que essa questão de divisibilidade tem alguns números que eles têm algumas regrinhas, né? Que vai ser mais fácil a gente identificar se eles são divisíveis por aquele número. Vamos conhecer? A divisibilidade do número 2. A divisibilidade do número 2 todo mundo conhece. Todo número par é divisível por 2, né? Isso todo mundo sabe. Então, são aqueles números que são terminados com 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os números que terminam com esses números são divisíveis por 2, porque são pares, né? São os números pares. Então, 32, 10.024, 830, todos esses números são divisíveis por 2, são pares e são terminados por números pares. Beleza? Esse é o mais tranquilo, né? A divisibilidade número 3 é a regrinha da soma, né? Eu pego todos os algarismos do meu número, somo, e se essa soma for um número divisível por 3, esse número também é divisível por 3. Então, vamos um exemplo. Letra A, 1007. Então, vou pegar todos os algarismos. Então, tem 1, mais 0, mais 0, mais 7. Isso tudo somado vai dar 8. Ou seja, não é um número divisível por 3, porque 8 não é divisível por 3. Tem resto, né? Tem resto 2 nessa divisão. Na B, eu tenho 456. Então, vou somar todos os algarismos. 4 mais 5 mais 6. 4 mais 5, 9. Mais 6, 15. Ou seja, divisível por 3, porque 15 é um número divisível por 3 que tem o resultado 5 e resto 0. Então, 456 é um número divisível por 3. Beleza, pessoal? Então, vamos para a divisibilidade do número 4. O número 4, ele vai ter números que são divisíveis por ele se os dois últimos números forem também divisíveis por 4. Então, a gente pega aquele número grandão e pega... O que interessa pra gente são os últimos dois números. Se esses últimos dois números forem divisíveis por 4, ou seja, não tiverem resto, esse número é divisível por 4. Então, quais desses números aqui são divisíveis por 4? Então, ó, 1020. Eu tenho que 20 dividido por 4 é igual a 5, com o resto 0. Ou seja, 1020 é um número divisível por 4, porque 20 é divisível por 4. Mas, se eu tiver um número 2034, 34 não é divisível por 4, né? A gente tem ali, ó, que 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Então, 34 tá ali no meio, né? Então,
34 dividido por 4 é igual a 8, com o resto 2. Então, se tem resto, não é divisível. Ou seja, 2034 não é um número divisível por 4. A divisibilidade do número 5 é super tranquila. Se o número terminar com 0 ou com 5, é divisível por 5. Só isso. Então, ó, nós temos que 1020 termina com 0, divisível por 5. Já 633 termina com 3. Não termina nem com 0, nem com 5. Ou seja, não é um número divisível por 5. Beleza? Vamos ver agora a divisibilidade do número 6. Um número é divisível por 6 se ele for simultaneamente dividido por 2 e por 3. Isa, o número é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Não é divisível por 6. Ah, mas e se for divisível por 2 e não for por 3? Também não é divisível. É só se for ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Beleza? Então, vamos ver aqui um exemplo. 1020, né? 20 é um número, né? 1020 é um número par, porque a gente sabe que termina com 0. Então, ele é um número divisível por 2. E aí, a gente soma 1 mais 0 mais 2 mais 0, vai dar 3. 3 é divisível por 3, ou seja, esse número é divisível por 6, porque é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí agora vamos pegar aqui, 633. De cara, a gente sabe que ele não é divisível por 6, porque ele não é um número par, ou seja, ele não é divisível por 2. Ah, Isa, mas ó, 633, 6 mais 3, 9, mais 3, 12. É divisível por 3, mas não é divisível por 2. Ou seja, não é divisível por 6. Beleza, pessoal? Ficou bem claro? Então, vamos fazer a divisibilidade do número 7. O número 7, ele é o mais complicadinho que existe. É o seguinte, a gente tem que pegar a diferença entre o dobro do último algarismo e o restante do número tem que ser divisível por 7. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá, vamos fazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Olha, 217, ali a gente já viu que ele é divisível por 7, né? E agora a gente vai pegar o último número ali é 7. Então, 7 vezes 2, 14, ou seja, ó, o dobro do último algarismo. E aí a gente vai pegar o restante, que é o 21, né? 21 e 7, 217. Então, 21 menos 14 é 7. 7 é divisível por 7. Então, 217 é um número divisível por 7. Beleza? Agora a letra B, vamos lá. Peguei um número maiorzinho, 3.294. Ele não é um número divisível por 7. Vamos lá, vamos testar. Olha, o último número é 4. Então, 4 vezes 2 é 8. Agora, vamos pegar o restante, né? Que é 329. 329 menos 8 dá 321. Esse número, ele é divisível por 7? Não sabemos. Então, nós vamos aplicar novamente a mesma regrinha. Temos que 321, o último algarismo é 1. O dobro de 1, 2. Então, vamos pegar ali o restante, né? Que é 32. 32 menos 2 é igual a 30. Então, 30 não é divisível por 7, né? A gente sabe que 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Ou seja, 30 vai ter um resto, né? Se a gente for dividir por 7. Logo, 3.294 não é um número divisível por 7, bem como 321 também não é um número que é divisível por 7. Beleza? Agora, vamos falar sobre a divisibilidade do número 8. Todo número que é divisível por 8, ou ele é terminado em 000, ou seus últimos 3 algarismos é um número divisível por 0. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. 2.000. De cara, termina com 000, ou seja, é um número divisível por 8.
Mas 3.294 não é um número divisível por 8. Olha, 294 dividido por 8 é igual a 36,75. Ou seja, se quando a divisão não é um número inteiro, tem vírgula, tem resto, né? Ou a gente coloca vírgula, ou a gente faz essa divisão e tem resto, né? Então, 294 não é divisível por 8. Logo, 3.294 também não é um número divisível por 8. Beleza, pessoal? E agora nós vamos falar sobre a divisibilidade do número 9. O número 9, ele é bem parecido com 3. A gente tem que a soma de todos os seus números forem divisíveis por 9, então é um número divisível por 9. Então, ó, 2.134. 2 mais 1 mais 3 mais 4. Isso é 10. 10 não é divisível por 9, né? Vai ter resto 1 ali. Então, 2.134 não é divisível por 9. Na letra B, a gente tem 86.751. Olha, 8 mais 6 mais 7 mais 5 mais 1. Isso é igual a 27, desculpa. Então, é igual a 27. Então, 27 divisível por 9 é 3, né? Ou seja, esse número também é divisível por 9. Então, 86.751 é divisível por 9, porque a gente somou os algarismos, deu 27, que é divisível por 9. Então, o número é divisível por 9. Beleza, pessoal? Agora, a nossa última divisibilidade é a divisibilidade do número 10, que também é super tranquila. Terminou com 0... é divisível por 10. Não terminou com 0, não é divisível por 10. Então, exemplos, 2.130. Divisível é um número que termina com 0. 897 não é divisível, porque não termina com 0. Bem tranquilo. Beleza, pessoal? Lembrando da divisibilidade do número, muitas das vezes, por exemplo, quando a gente for simplificar frações, quando a gente for fazer alguma tabuada, alguma matemática ali para resolver os nossos cálculos, sabendo a divisibilidade do número, vai ficar mais tranquilo da gente conseguir resolver de modo mais simples, mais prático aquela questão. Beleza? Então, o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Então, para a gente agora pode parecer impossível, mas nada é. Com muito trabalho, muitos estudos, nós vamos chegar lá. Beleza, pessoal? Muito obrigada, bons estudos e é isso.